salve, seja bem-vindo. Olha, nós vamos falar hoje aqui de política. Você sabe, a política mexe com a sua vida. Define a escola do seu filho, a casa que você mora e principalmente o seu futuro. E Brasília tem aqui aquelas entranhas da política, né? Os bastidores, o trabalho de cada um. E esse é o nosso ponto. Mostrar a você como funcionam as coisas por aqui. Os bastidores, a vida real. E hoje, o deputado Eduardo Girão. Ele é líder do Novo no Senado Federal. Senador, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Satisfação minha, uma honra muito grande, Zé. Eu te admiro não de hoje, há muito tempo e acompanho o programa Ponto Final e, poxa, para mim é uma bênção, um privilégio estar aqui podendo bater um bate-papo com você e com essa grande audiência que está nos assistindo em todo o Brasil e até fora dele. Sim, com certeza. Hoje a internet tornou a comunicação mundial. Senador, o que aconteceu? O senhor é empresário, bem-sucedido em várias áreas e cai na política. Como é que foi essa transformação? Interessante, viu? Porque eu estava morando nos Estados Unidos, olha só. E aconteceu uma tragédia na escola onde os meus filhos estudavam, escola pública lá, estava passando o ano sabático. E um aluno lá, o acesso é muito fácil a arma de fogo, sim, não tem controle. E entrou um aluno no dia dos namorados e metralhou lá. Estava meus filhos, uma escola grande. O meu filho conseguiu sair, a minha filha não. Então a minha filha passou momentos de terror. Ela que não queria ir para os Estados Unidos, olha que interessante. E ela viu o professor dela sendo morto em sala de aula, as coleguinhas dela, foram 18 mortes naquela manhã. E eu fui o primeiro pai a chegar, porque eu gosto muito de futebol, fui presidente do Fortaleza, e era a final da Copa da UEFA naquele fatídico dia. E eu estava lá esperando os meus filhos para sair mais cedo um pouquinho, para ir assistir num restaurante brasileiro a final. Então a gente vivenciou aquele momento e ali, quando a minha filha conseguiu sair com o FBI e tudo, eu fiz por gratidão a Deus, né? Eu sempre tive convite para entrar na política, mas ali eu senti uma gratidão muito grande pelo livramento da minha filha e das causas que eu sempre defendi em defesa da vida, da família, né, da ética, da liberdade. Eu resolvi me colocar à disposição pela primeira vez, aceitar um convite para participar da eleição naquele mesmo ano, olha que coisa incrível, que era a eleição para o Senado Federal. E lá no estado do Ceará, meu estado, sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza, minha vida toda lá, já estavam dando como favas contadas. O Eunício, o presidente do Senado, ser reeleito, e o Cid Gomes, que foi governador, que saiu com alta popularidade, irmão do Ciro Gomes, ser eleito para o Senado. Então, era como jogo de WO, todo mundo falando isso, e eu, a princípio, eu fui convidado para deputado federal, para ser candidato a deputado federal, e ok, queria defender as pautas na Câmara Federal, mas foi me incomodando aquela coisa de um Estado libertário, como o Estado do Ceará, o primeiro a libertar os escravos no Brasil, 4 anos antes da Lei Áurea, né? Por isso que nós somos chamados de Terra da Luz. E já estava definido, WO, que é isso? Não vai ter uma alternativa para o cearense do Senado? Então eu disse. Aí eu fiquei pressionando lá internamente, rapaz, me bota para o Senado. Ah, mas aí é muito difícil, você está uma eleição boa, bem encaminhada para a federal. Eu disse, não, mas eu sei que é muito difícil, mas vamos, porque a gente tem, independente do resultado, nós temos um papel de semear. Era o Novo. E era o Novo, porque naquele momento, eu não era o Partido Novo, mas naquele momento eu estava ali representando o novo na política, o outsider que se chama, né? E muito movido assim pela gratidão, e fomos com coragem, só tivemos pernas, porque eram 2 partidos, que era o PSDB e o PROS, que eu tinha recebido o convite, contra 24 partidos. Olha que coisa interessante. Então, era o tempo de TV bem reduzido, era estrutura mínima. Nós só tivemos estrutura para ir para 60 municípios dos 184 cearenses. Então, eram os outros andando de avião, de helicóptero, para cima e para baixo, e a gente no carro. Mas aí, aquela velha história, quando o povo quer mudança,
né, e a boa vontade que o grupo, que a equipe teve, Deus multiplica, não tenho a menor dúvida. Foi um milagre, foi um alinhamento de várias situações para eu conseguir essa vaga no Senado, que eu procuro, no limite das minhas forças, honrar a confiança dos cearenses com as pautas que eu sempre defendi na minha vida inteira e estou defendendo no Senado e procurando fazer o trabalho. É interessante que a posição do senador no Senado Federal é de independência, né? Exato. Não é exatamente uma oposição brutal, cega, severa, mas é uma posição difícil de ser levada, porque a tendência ali é do chamamento, né? O canto da sereia, ou para um lado ou para o outro. É verdade, você tem razão. E para mim, política é missão de vida, é chamado. Então você imagina a porta larga que se abre ali, em muitas situações, com orçamento, né, com emendas e pressões políticas, mas eu quero, e está até faltando 2 anos para terminar o mandato, e eu digo para você, colocar a cabeça no travesseiro e dormir como eu durmo hoje, né, sabendo que estou sendo coerente, porque política é coerência e integridade. São 2 coisas que tem que andar na política muito firmes. E nisso aí a gente tem feito o nosso papel, né? Fomos independentes no governo Bolsonaro, mas votamos a maioria das coisas porque eu entendia, né, o nosso mandato, que era importante para o Brasil muitas coisas que foram encaminhadas pelo governo. No governo Lula, já temos uma visão muito diferente, né? De mundo, e a gente está vendo aí a tragédia que está acontecendo no Brasil no 1 ano e meio de governo, e eu tenho me posicionado firmemente contra, mas com muita serenidade. Por exemplo, os mais médicos, nós conseguimos mudar o projeto, né, através da nossa deputada federal Adriana Ventura de São Paulo, nós conseguimos melhorar o projeto e eu votei a favor, né, porque entendi que era importante para o Brasil. Então tem que ter essa... O meu pai, senador, que era político lá em Medina, uma cidade pequena, né, vereador e foi presidente da Câmara, ele dizia que o pior lugar para um político é aquele em que o eleitor não sabe onde ele está, ou seja, a coerência que o senhor citou. E agora o senhor é candidato à prefeitura, né? Já pensou o desafio num partido pequeno, novo, que eu fiz questão de ir? Quer dizer, o mundo político disse, pô, mas você está indo para um... Porque eu tinha convites para ir para grandes partidos, né? Dentro do espectro ali da direita, conservador. Mas eu preferi ir para esse desafio, né? Porque o Partido Novo, eu sempre admirei. É um partido que tem a coerência entre o pensar, o falar e o agir. Nós temos o deputado Marcel Van Hatten, que para mim, com todo respeito aos demais, é o melhor deputado federal do Brasil. Nós temos o governador Romeu Zema, que está fazendo um trabalho em Minas Gerais sensacional, pegou terra arrasada pelo PT, né? E fez a sua parte, inclusive nos privilégios que tinham lá, quase como os governadores anteriores, com helicóptero, com avião à disposição. Ele lava os pratos lá, o próprio governador dá o exemplo disso, e está fazendo aí, já gerou quase 1 milhão de empregos, com pandemia no meio, durante a gestão dele. Saneou lá. Saneou, está fazendo, mostrando uma boa política. Tinha salário atrasado. De gestão. O Adriano Silva, que é o prefeito de Joinville, também do Novo, fazendo uma belíssima gestão, a aprovação dele aí está acima de 90%, porque tem feito entrega para a sociedade com uma boa política. E a minha vida toda, Zé, é na gestão, né? Eu sempre, desde pequeno com meu pai, no empreendedorismo, depois tive a oportunidade, quando eu tive esse momento de vida, de virada de chave, lá atrás ainda, quando eu tinha 29 anos, que eu tive síndrome do pânico, né? Eu só pensava em trabalhar até então, só pensava... E ali, para mim, foi um divisor de águas, valorizando mais a família, valorizando os amigos, pude equilibrar e me engajei em ONGs, para ter propósito na vida, né? Em defender a vida desde a concepção. Eu sou convicto da questão da luta contra o aborto, contra essa questão de erotização das nossas crianças, ideologia de gênero, contra as drogas, que é um embate que nós estamos tendo hoje, inclusive, infelizmente, com o ativismo judicial do STF, desrespeitando o Congresso Nacional. Mas com o meu voto e com a articulação nossa, também conseguimos aprovar a PEC antidrogas,
está parada na Câmara. Assim, nós vamos falar desse assunto. Assim como o fim das decisões monocráticas. Mas o interessante disso tudo é que a minha vida toda eu fui presidente do Fortaleza Esporte Clube. Que foi outro chamado, né? Que foi outra missão, É meu amigo de infância, o Fortaleza, né? Eu tenho esse carinho. E o que é que nós fizemos lá? Gestão com profissionalismo, organização, e Deus abençoou em poucos meses de gestão, 7 meses, o clube subiu depois de 8 anos para a Série C, para a Série B, que a gente estava na C, e logo depois para a A. Né? E está lá até hoje aí disputando finais, como a gente teve no ano passado, da Copa Sul-Americana. Então, produção cultural, Sim. Eu tive a oportunidade de produzir filmes de um grande humanista que é cearense, meu conterrâneo, o Dr. Bezerra de Menezes, depois do Chico Xavier, né, o mineiro do século. Eu tive a oportunidade de produzir 2 filmes, Chico Xavier, e outras produções nessa linha da cultura da paz, nessa linha da espiritualidade, sem querer absolutamente doutrinar ninguém, levando o conhecimento da vida desses grandes humanistas. E esses filmes tiveram sucesso até fora do Brasil. Então, eu tenho uma experiência na área de produção cultural, né, na área de gestão, de gerar milhares de empregos, que nós tivemos essa oportunidade, eu com meu pai, né, com empresas no Brasil. Também tive a oportunidade de fundar ONGs que ajudam desde crianças, hoje, até idosos, passando ali pela maternidade ameaçada também, e o Fortaleza. Né? Então, quer dizer, tudo isso, eu acredito, vendo a cidade largada, os fortalezenses com um problema gravíssimo de segurança pública, que é uma área que a minha vida inteira eu me dediquei na área de segurança, assim como também saúde, 2 anos, 1 ano e meio para fazer um exame, para conseguir uma consulta, para fazer uma cirurgia, nem se pensar. Então, eu acho que está faltando gestão em Fortaleza, é isso que eu me proponho, porque a vida me talhou para essa questão, e eu não poderia colocar a cabeça... O problema lá é segurança? É segurança, saúde, geração de emprego, isso aí é grande problema. A violência está dominando, pai, é uma violência, eu já considero que está dominando, inclusive, cidades pequenas. O presidente da Associação dos Municípios me disse que hoje as cidades de 20 mil habitantes já têm a sua própria Cracolândia, que já tem áreas que a polícia não entra, né? Então, é uma epidemia a violência hoje. Vendo o que eu estou vendo, eu falando de Fortaleza, né, no Ceará, o que eu estou vendo hoje, inclusive com chacinas sendo frequentes, fuga de presídio, né, que inclusive estamos levando o Senado agora para uma diligência lá. Eu não poderia colocar a cabeça no travesseiro sem oferecer essa alternativa, sem levar essa proposta para os fortalezenses. Sabe por quê? Porque eu converso com muitos senadores. A gente recebe lá, né? Conversa e às vezes vai participar de um evento numa cidade, noutra. Eu nunca vi o que acontece, o que está acontecendo em Fortaleza em outra cidade. Aliás, você pega o sul ali, você vê cidades muito seguras, onde as pessoas usam celular. Aqui em Brasília você tem, pelo menos no plano piloto, com muita tranquilidade. Em Fortaleza, em lugar nenhum, você consegue fazer isso. Você vê em qualquer lugar de Fortaleza, mesmo naquela ilha chamada Aldeota, né, que é onde fica ali os hotéis, onde fica a Praça da Imprensa. Sim. Hoje, até ali, você já vê uma mulher, uma trabalhadora parada, por exemplo, numa parada de ônibus, né, ali esperando o ônibus, e ela pega o celular do sutiã, fala rapidinho o que tem que falar, joga no sutiã. Isso eu não vejo nem em capitais do Nordeste, porque se você pegar onde a segurança está mais devastada hoje, são as capitais do Nordeste, coincidentemente, as administradas por essa oligarquia que manda no meu estado, que é PT e PDT. Então eu não vejo isso acontecer nem em capitais. O senhor vai enfrentar lá uma máquina. Uma máquina, né? 2. Os Gomes, inclusive, né? 2. Nós vamos enfrentar a máquina da prefeitura, o prefeito buscando a reeleição. Nós vamos enfrentar a máquina do governo do estado, que é o PT querendo dominar tudo, né? E aí o presidente da Assembleia, que não quis assinar a CPI do narcotráfico, porque teve a chance, é candidato do Lula lá, e do prefeito e do governador Elmano. Nós vamos enfrentar, Zé, as máquinas bilionárias, B de bola, I de índio, bilionárias de partidos políticos. Então você imagina aí, sem tempo de TV,
Graças a Deus vamos conseguir participar dos debates aí, porque o Novo tem uma representação agora, com a entrada do Ricardo Salles, né? No Congresso nós temos aí os 5 representantes, então a gente vai poder participar de debates. Então, assim, vai ser um trabalho de formiguinha, de semear, né? Mas se a minha eleição para o Senado for um milagre contra o presidente do Senado, eu não posso duvidar. Todo mundo, algumas pessoas podem. Eu não posso duvidar de milagre na política. Pois é, senador. O tema segurança pública entrou na pauta dos debates por aqui no Congresso Nacional. Mas isso não é à toa e nem coincidência. Vem exatamente desta pressão do eleitorado. Veja que segurança pública é uma função do Estado, da União, mas essa cobrança também vai para os prefeitos. Esta é uma grande novidade. Mas existem outros temas aqui no Congresso que são bastante polêmicos, né? O senhor já começou a falar aí sobre o aborto, né? O Supremo Tribunal Federal tende a liberar a prática do aborto até algumas semanas. Quantas semanas? A 12ª semana. 12 semanas, né? E isso não é uma vontade do Congresso Nacional. Mas eu, senador, acho que esse assunto não vai para a pauta nos próximos meses. Eu espero que tenha juízo o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse assunto, a população brasileira, e todas as pesquisas, você pode pegar, cerca de 80% da população brasileira já entendeu que ali é um assassinato a um ser indefeso e que não é só uma vida devastada, não. Esse brochinho... Esse brochinho é o símbolo... 2 pezinhos. É o símbolo mundial pró-vida, que é aqueles 2 pezinhos daquele bebezinho que eu até tentei entregar para o ministro do Lula, o Silvio Almeida, e ele recusou. Nunca ninguém tinha recusado. Já entreguei para ministro, até de Supremo. E nunca ninguém recusou, e ele mostrou uma intolerância muito grande ali, porque ele é o ministro de todos nós, né? E o brasileiro é pró-vida, 80%. Foi durante um depoimento lá na Comissão do Senado Federal. O senador tem uma militância conhecida, anti-aborto, e ele sempre dá de presente um bonequinho, né, que representa um feto. Uma réplica. Né? Uma réplica do feto. De 12 semanas. Isso. E esse brochinho dos pezinhos, né, que é uma representação. E o ministro... Não aceitou. Não aceitou. E foi bastante ríspido, inclusive. Foi. Mas ele foi entendeu deselegante. Que o senhor estava usando aquilo ali para fazer alguma militância. Poxa, eu sempre fiz isso no aspecto de, com muito respeito, entregar o símbolo pró-vida mundial. Né? E o brasileiro é pró-vida, então entregar para um ministro de todos nós. Esse debate é interessante porque eu não conheço, eu nunca vi ninguém defender o aborto. Uma prática tão abominável como o aborto. O debate é sobre o direito da mulher sobre o seu corpo. E aí vem, a mulher tem o direito sobre o seu corpo, mas é que criou-se uma nova vida, e essa nova vida tem direitos, né? Exatamente. Esse é o grande debate. Esse é o grande debate que até os Estados Unidos, que tinham um aborto legalizado em 50 anos, voltou atrás, né? Porque a ciência evoluiu e mostrou, sabe o que, Zé? Que não é apenas a vida dessa criança que é eliminada, que é sem direito à defesa assassinada, mas a saúde da mulher que fica com consequências de ordem psicológica, mental, emocional e até física. As pesquisas mostram que a mulher que pratica esse ato, em comparação com a mulher que não pratica, ela tem uma propensão maior a ter problemas de síndrome do pânico, de ter problemas com crise de ansiedade, depressão e sabe o quê? A pandemia do momento, que é suicídio. Senador, quando que a vida é formada na sua concepção? No embrião, na hora da fecundação. Já gerou o embrião. Da nidação ali? Sim, na nidação. Então a gente precisa compreender isso. Por que o senhor chegou a essa conclusão? Isso aí é a própria ciência que demonstra, né, que ali, inclusive a questão de um debate que teve muito no Supremo Tribunal Federal há 15 anos atrás, que na época eu, como militante segurando cartaz, fui para frente do Supremo, que é a utilização de células embrionárias. Lembra desse debate? Né? Para se buscar curas. Enquanto naquela época cientistas já apontavam que não deveria ser feito em embrião, que as células adultas tinham já resultados esperados. Eu acho que o mundo inteiro considera essa uma prática antiética. É a questão da ética, é uma questão ética. É o limite da ciência, né? É o limite da ciência. Há que se ter limites, né? Há que se ter limites. Outra coisa, Zé, é droga. Né? Só quem tem alguém na família ou conhece um primo ou alguém próximo que é viciado
sabe hoje dessa tragédia da maconha. E é muito comum. Muito comum. E querem, sabe o quê? Glamorizar a maconha. Esteve aqui, senador, o Osmar Terra. Sim, fantástico. Né, um grande militante. E que ele dizia que entrou na política porque ele sentiu vontade de defender aqueles menores que cheiravam cola. Os cheiradores de cola hoje é um troco do que acontece com o crack e tal. E ele dizendo que antes eram pessoas mais simples que procuravam, agora filhos de deputados, filhos de senadores que vão pedir ajuda. E eu vou dizer uma coisa, querem glamorizar a maconha. Você vê que o lobby da maconha é poderoso, atua no Congresso Nacional fortemente, né? E a gente tem conseguido segurar. O Congresso Nacional já votou 3 vezes. Só eu, desde que cheguei em 2019, 2 vezes para cá, uma matéria, uma lei sobre drogas, né? Agora com a PEC, que nós aprovamos, está na Câmara, e nós temos também aquela do governo Bolsonaro, que diz que a tolerância ao porte é 0. Nós dissemos isso. Votação praticamente unânime. Uma emenda forte apresentada pelo presidente do Congresso. Pelo presidente. E assinada pelos líderes. Pelos líderes. Eu fui a segunda assinatura. Eu nunca vi uma emenda tão forte. Não, assim. Tão forte. Passou forte. E você sabia que na época do Lula, em 2006, teve uma votação dessa nos mesmos termos, com tolerância 0, e que também teve a mesma votação e o Lula sancionou? Então você pega o presidente Bolsonaro sancionando uma, tolerância 0 às drogas, o presidente Lula lá atrás sancionando outra. E agora o Supremo vem se arvorar e questionar e querer legislar sobre esse tema. Isso é um absurdo. Eu tenho informação de que nenhum desses assuntos entra em pauta agora, né, nesse processo eleitoral, por medo de interferência nas eleições e tal. Mas eu acho que esse é que era o momento, né? Esse é que era o momento. Vamos mostrar a cara. E outra coisa, do jeito que está liberado pela decisão última do Supremo. O Congresso Nacional tem o dever moral junto à sociedade, geral, né? Que é contra a sociedade. O aborto é 80%, a legalização da droga é mais ou menos esse número, 75%, 73%. A maioria da população brasileira, o que é que a Câmara está esperando? Senador, o que é que a Câmara dos Deputados está esperando? Não é bem assim, não está liberado, né? É uma indicação de que os juízes não podem condenar, né? Com a posse de uma quantidade de drogas que ainda não está definido. Mas, assim, há a possibilidade de criar evidências, que o grande debate nessa história é saber quem é traficante e quem é o dependente, que é um doente, né? Mas é muito difícil, em alguns casos fica complicado, em alguns casos são evidentes. Eu, senador, acho que isso cabe ao policial. O policial sabe. Isso. E a lei manda obedecer, evidentemente, às evidências. Né? Isso. Dinheiro, o delegado local, também. Né? Exatamente. Será que o policial vai, com a decisão do STF, que, com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu vejo que na prática libera, porque o cara vai ser... a quantidade que foi liberada, você vai ter que andar com uma balança? Balança, né? Vem cá, você tem quantos? Como é que o sistema vai se estruturar? Já está se estruturando. A logística. Não, vamos pegar os aviãozinhos aqui, os adolescentes aqui. Você que é adulto, só pode essa quantidade, viu? E o cara... E cadê as outras? As outras averiguações de quantos ele tem dinheiro no bolso, dinheiro contado, né? Quantos papelotes. Então, tudo isso eu acho que joga contra o Brasil. O que o STF está fazendo, no meu modo de entender... joga contra a nossa nação. E tem outro dado grave agora, Zé, que eu queria alertar de primeiríssima mão aqui para vocês. Nós estamos vivendo um embate muito grande de volta de bingo e cassino. Como se não bastasse. Foi aprovado na Câmara e está agora no Senado. E é um desses projetos que a gente chama no jargão lá de projeto Jacaré. O projeto Jacaré é aquele que fica ali... Perfeito. Aí, perfeito. Numa oportunidade, ele passou eu nunca tinha ouvido, sinceramente. Mas é isso mesmo. Há 30 anos eles tentam fazer isso, né? E passou na Câmara dos Deputados. Olha só, pode ser um bom projeto que passa na véspera do Natal, com os deputados tudo viajando, votando pela internet, sem debate. Porque sem debate. E o lobby foi pesado. E passou só por 40. Você pega 513 deputados, passou só por 40. Esse projeto libera os Esse projeto libera, sabe quantos? 1.000 bingos e 67 cassinos no Brasil. E eu vou te dizer mais.
No Senado, só foi aprovado no dia do Davi Alcolumbre, do dia do aniversário do Davi Alcolumbre, lá na CCJ, porque trocaram os partidos políticos, trocaram 3 senadores que votavam contra, lá na suplência, estava lá a prioridade desses senadores, sempre foi assim, os 3 senadores, e eles trocaram na hora da votação, repito, na hora da votação, eu nunca tinha visto isso no Senado, estou 6 anos lá, eles votaram por 3 senadores que votaram a favor. Ou seja, fizeram uma manobra para aprovar no dia do aniversário do Davi Alcolumbre esse absurdo. Porque, ó, se o estrago já está acontecendo com a aposta esportiva, Zé, e eu posso te dizer isso. Eu ouvi dados, senadores, de que hoje já houve um aumento, né, de transferência de dinheiro para essa área de apostas em mais de 100 bilhões de reais. Era 3 bilhões, foi para 126 bilhões. Sabe de onde é que está saindo, né? Do dia a dia das pessoas. Sabe de onde? Do comércio. Do comércio. Do serviço. Como eu fui presidente de clube... Que é também uma prestação de serviço, mas um serviço que... Não, ali quem ganha é a banca. Lógico. Ali eu vou te dizer uma coisa. E outra coisa, as pessoas se viciando. Eu vou te falar o aspecto da corrupção e lavagem de dinheiro, que a gente lembra do que aconteceu na época dos bingos em 90. O senhor é contra a abertura de cassinos. O Brasil já tem problema demais. Porque é o seguinte, não gera nova receita, não gera emprego, já mostramos isso lá com dados, não gera turismo. Se você pegar a meca da jogatina no mundo, qual é? Las Vegas, concorda? Lá em Las Vegas, 86% das pessoas que vão são de americanos. Já começa por aí. Os outros 16%, dos 16 que sobram de estrangeiros, só 4% é que vão jogar. Os outros vão para o Grand Canyon para assistir show, para participar de convenções. Então, é uma falácia. Já imaginou? Lá na França tem cassino, é liberado. Você vai acordar de manhã lá na França, um francês, me deu vontade de jogar, eu vou para o Brasil. Isso não existe, isso não tem cabimento, né? Se você pega, como eu peguei, e tem o livro Gambling in America, de um grande estudioso no assunto, que é Earl Greenhouse, PhD no mundo inteiro, e ele coloca lá que para cada $1 arrecadado com tributação, você gasta 3 de custo social. E aí a gente vai. Custo de segurança pública. Onde tem jogo, a criminalidade aumenta absurdamente. E é fácil deduzir, para sustentar o vício. Várias religiões explicam, inclusive, esse tipo de comportamento. Eu não estou nem levando para essa questão das religiões, que é um detalhe. Essa atração. Essa atração. Eu não estou nem levando essa questão, estou lhe dando dados técnicos. Aumenta furto, aumenta roubo, aumenta estupro, né? Outra coisa, a questão de que me preocupa demais, suicídio. Tá certo? Os índices de suicídio são assim multiplicados por 3, 4 vezes em lugares que tem jogo e que não tem. Então, você colocou as religiões, já que você tocou nesse assunto, eu vou falar. Eu nunca vi uma mobilização tão grande, e você que tem mais experiência que eu, e sabe de pautas que movimentam o CNBB, que movimentam evangélicos, espíritas. Nessa, está todo mundo unido, com notas técnicas firmes contra a liberação de bingo e cassino no Brasil. As 3 grandes. E quer mais? PGR contra PGR, com 2 notas técnicas. O ex-presidente da COAF deu um depoimento público contra. Polícia Federal, Associação dos Delegados da Polícia Federal, contra. Quer mais? Sindifisco e Anfip, que são os auditores fiscais. A área de lavagem de dinheiro e de investigação de crimes. Senador, eu tenho um assunto muito importante que eu queria tocar com o senhor sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial e as novas plataformas exigem uma regulamentação. Claro, toda novidade é assim. Mas o grande debate é saber até onde vai esta possibilidade de regulamentação, para não impedir o adiantamento de uma tecnologia nova, né? Exatamente. Qual é esse limite? Qual é esse limite? Um senador que eu gosto muito, que está... ele tem um estilo dele de trabalho, né? Que é um estilo muito ponderado, e isso é bom na política, mas que conhece muito é o senador Marcos Pontes. Né? O astronauta, ele inclusive esteve estudando esse assunto, eu conversei com ele, porque o projeto, do jeito que estava no Senado, na beirinha para votar,
E eu quero parabenizar a sociedade que se movimentou e segurou o projeto. Eu digo isso porque foi pressão popular. As pessoas que estão nos assistindo no programa Ponto Final, Zé Maria, eu posso dizer isso. Eu estou há quase 6 anos dentro do Senado. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas cobrando seus representantes com firmeza. Cobre. E esse aspecto foi importante, porque o projeto tinha lá pegadinha. Vamos combinar. Tinha umas pegadinhas contra a liberdade de expressão, para travar principalmente as redes sociais, né, porque ele estava pegando projetos que estão tramitando e estão sendo rejeitados na casa. Até direitos autorais. Direitos autorais, essa coisa toda. Então, eu acredito que o projeto tem que ficar restrito à inteligência artificial. E como é que você falou agora? Você falou 3 minutos atrás, pode ser que já tenha dado um salto na criatividade e já seja diferente. Então, a questão é ética, é limite ético, e o senador Marcos Pontes, ele está muito focado nisso, né, deixando a liberdade das pessoas, e nós já temos leis que protegem muito essa questão de calúnia, de difamação, que não tem que botar um jabuti, já ouviu isso, né? Isso aí, claro. Esse jabuti, esse aí é famoso, que estão querendo colocar lá nesse projeto de regulamentação da inteligência artificial aquilo que, inclusive, o Dino falou, o ministro Dino, na época do Lula, disse o seguinte, que aquilo me assustou. Ele disse, se o Congresso não regulamentar essa questão de rede social, o controle da mídia, né, o governo federal vai fazer ou o Supremo vai fazer. Então, as coisas têm que respeitar o Congresso. O Congresso, muitas vezes, dizendo, peraí, estamos debatendo, analisando, ou não. Ele está fazendo um papel dizendo um recado claro do sentimento dos parlamentares, que é o sentimento da população que nos elegeu. Então, é muito importante, as pessoas têm, Zé, 61% da população está com medo hoje de falar nas redes sociais, com medo de retaliação dos poderosos. O Brasil nunca teve isso. O Brasil nunca teve essa preocupação e a gente tem que trabalhar para garantir a livre opinião na nossa nação. Não tem que ter medo, tem que ter respeito e responsabilidade. É isso. Senador, muito obrigado, uma conversa muito boa aqui e é assim, né? Nós trazemos você até aqui o Planalto Central do país, falando de política com gente que está no dia a dia. Muito obrigado e fiquem com Deus. Amém. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.